Olá pessoal, eu estou gravando essa videoaula aqui para vocês sobre o capítulo 3, tá? Do nosso conteúdo, que retrata a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos como uma hiperpotência, né? Aqui eu vou fazer apenas uma pequena introdução, falar de maneira geral dos Estados Unidos e tal, um pouco da história, das características. Aí vocês vão se aprofundar mais lá no livro, tá? Aqui é para vocês terem um embasamentozinho, tá ok? Vamos falar um pouco então dos Estados Unidos, né, pessoal? Esse país, né, que é a maior potência mundial, seja ela econômica, militar, tá bom? Aqui eu coloquei uma ilustraçãozinha para a gente situar os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos ele faz fronteira terrestre com o Canadá, né? Com o Canadá e com o México, tá bom? Então esses são os dois países que os Estados Unidos fazem fronteira, tá ok? Como eu falo para vocês sempre, esse vídeo é para ser rapidinho, é para não tomar muito tempo, não ficar muito longo, tá bom? É só uma basezinha para vocês terem, para estudarem pelo capítulo 3 do livro. Lá vai ter mais, se aprofundar mais na questão histórica e tal. Aqui eu vou falar de maneira geral, tá legal? Então, pessoal, continuando, vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles construíram historicamente a condição de potência completa. Ou seja, o que é isso, professor? Eles são uma potência econômica, né, por apresentar o maior PIB mundial e por ter o dinamismo que caracteriza a sua economia. Ou seja, o maior PIB do mundo, PIB, é toda a riqueza produzida por um país durante um ano. Tá? Então, vocês sabem que isso é o PIB. Então, é uma potência econômica. Tá? Lembrando que a gente está gravando essa videoaula não levando em consideração esse momento pelo qual os Estados Unidos e o mundo está passando, né, que vai derrubar bastante a economia de vários países, tá bom? Então, os Estados Unidos também é uma potência militar, né, por construir o maior parque de guerra de todos os tempos, né? Isso também é fruto da época da Guerra Fria, vocês sabem, né? Na época em que o mundo ficou dividido entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, né? Um queria expandir o capitalismo, outro o socialismo, né? Houve a corrida armamentista, e naquela época os Estados Unidos já começou a ter um arsenal bélico muito grande, né? E que resulta até hoje nesse arsenal bélico, né? É o maior, o país mais poderoso do ponto de vista militar. Então eu vou falar um pouco rápido para não ficar muito demorado. Os Estados Unidos também é uma potência tecnológica, né? Pela imensa capacidade de produção técnica e científica e por concentrar algumas das melhores universidades do mundo. Claro, né, o país não se desenvolve sem educação. Né? O principal fator para que o país se desenvolva é investir em educação. E isso os Estados Unidos souberam fazer o seu papel, como outros países do mundo. Tomara que o Brasil um dia também faça esse papel, não é não? Vamos lá. Ela é uma potência política, né? Pelo poder de influência e capacidade de persuasão no sistema internacional e por ser membro do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, os Estados Unidos na geopolítica mundial é um país importantíssimo, cara. É o principal país do ponto de vista geopolítico, né? Ele tem cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é um dos principais órgãos da ONU, né? Que a gente já estudou no passado, aí no início do ano, tá? Que é composto por China, Reino Unido, né, etc. Tá bom? Vamos continuando aqui para não demorar muito. Ele é também uma potência cultural, né, pela imensa difusão mundial de costumes e de produtos culturais de alcance global, nas áreas de cinema, música e outras expressões artísticas e literárias. Né? Então, a gente sabe, né, o modo de vida americano ele influencia o mundo todo, né? Tem a questão do cinema, música e a cultura. Tá? Então é uma potência cultural também. Vejam só, então os Estados Unidos ele é considerado uma potência em todos esses aspectos, tá ok? Continuando o nosso vídeo, tá? Aqui eu resolvi colocar para vocês uma figura, né, conhecida mundialmente, que representa muito os Estados Unidos, que é o Tio Sam, né? Que representa muito essa questão dos Estados Unidos, da personificação do sentimento nacionalista dos Estados Unidos, tá ok? Então, passando, como eu falei para vocês, o objetivo da aula
dessa videoaula vai ser bem rápido, tá? Para não ficar muito longo, e é só para dar um parâmetrozinho para vocês. Vocês vão se aprofundar com o conteúdo que eu estou mandando para vocês para essa semana, baseado no capítulo 3 do livro, que trata sobre os Estados Unidos, tá ok? Vamos falar um pouco da história dos Estados Unidos, tá? Brevemente aqui, para não ser muito longo. O território dos Estados Unidos anteriormente foi habitado por povos indígenas, né? Vocês sabem. Porém, as descobertas das terras indígenas pelos europeus culminaram na colonização do território por parte dos franceses, ingleses, espanhóis e holandeses. Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos passou por um processo de colonização, digamos assim, de povoamento, né? Eles não passaram por esse processo de colonização que o Brasil passou, né? Os ingleses colonizaram a costa leste do país e nela estabeleceram as chamadas 13 colônias, entre os séculos 17 e 18, em meio a diversos conflitos entre os colonizadores e indígenas. Aí está aqui. Eu coloquei para vocês aqui essa ilustração representando o território dos Estados Unidos, tá? Destacando aqui as 13 colônias, e aqui do lado, com mais ênfase ainda, né? Foi por aqui que começou todo o processo, digamos assim, de habitação dos Estados Unidos, né? Começou na costa nordeste, com as 13 colônias, aí depois é que foi se expandindo, né? Essa região, inclusive, aqui é chamada de Nova Inglaterra, é uma das maiores megalópolis, né, do mundo, composta ali por Nova York, Chicago, e assim vai, tá? Então tá aqui as 13 colônias que deram início ao processo de povoamento, como eu falei. E aqui na próxima ilustração, eu mostro para vocês aqui, ó, como é que se deu, né, essa questão da expansão do território americano. Aqui eu já mostro as 13 colônias, né, e como eles foram avançando para a parte oeste, né, dominando o território, conquistando territórios, né, avançando para a parte oeste. Esse mapazinho também tem no livro, tá? Aí lá vocês vão ver, por exemplo, a Flórida, que foi comprada da Espanha, e por aí vai, né? Aos poucos, os Estados Unidos foi avançando na corrida para o oeste, né? Até se chegar ali na Califórnia e tal. Tá ok? Tudo isso está no livro, eu vou falar de maneira, só para falar de maneira mais simples para vocês, tá bom? Continuando, pessoal. Então, hoje, tá aqui uma ilustraçãozinha que eu separei para vocês da atual divisão política e territorial dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele conta com 50 estados, né? Ali na parte, digamos, continental, ali, territorial dos Estados Unidos, e também o Alasca e o Havaí, né? O Alasca, eu não sei se eu já comentei para você na sala, que os Estados Unidos comprou da Rússia, se eu não me engano, tá? Vamos dar continuidade, tá bom? A questão da economia, né? Com o produto interno bruto de 19,39 trilhões, os Estados Unidos são atualmente, pessoal, a maior economia do mundo. Claro, à frente de países como a China e Japão, que vem logo atrás. A China, que vem crescendo bastante, e o Japão, que é o terceiro nessa lista. De acordo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, em 2018 a economia do país cresceu 2,9, enquanto a taxa de desemprego caiu de 4,4 para 3,8. Lembrando, pessoal, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não está levando em consideração o momento atual da pandemia, que isso vai abalar a economia no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Vocês devem estar acompanhando, várias pessoas perderam emprego, né? Milhares e milhares de americanos perderam emprego, tá? Então a economia mundial ela vai ter uma caída grande, tá? Mas a gente não está analisando isso. A economia do país é baseada em setores da agricultura, que apresentam alta produtividade e o emprego de modernas tecnologias, produzindo principalmente milho, soja, algodão. Isso está lá no livro, tá? Essa parte mais da agrícola. E o setor industrial, que representa 19% do PIB, produzindo máquinas, eletrônicos, maquinários, produtos químicos e automotores, tá? Também lá no livro se aprofunda nessa parte industrial. Os Estados Unidos é um país altamente industrializado, tem grandes multinacionais, né, pessoal, como Coca-Cola, General Motors e por aí vai, né? Ford, tá? Continuando. Há destaque também para a produção farmacêutica e aeroespacial, né?
Quando a gente fala da aeroespacial, a gente lembra da Boeing, né, que inclusive fez até uma parceria com a Embraer, e que agora parece que deu um pouco para trás nessa questão. Mas vamos continuando. Outro setor que também contribui para o desenvolvimento econômico do país é o setor de serviços, correspondendo a mais de 3/4 do PIB. Tá ok? Então, isso é um pequeno aparato sobre as características, um pouco da economia americana. Tá, pessoal? Claro, é a maior economia do planeta. Tá? Os Estados Unidos, hoje, com o mundo globalizado, né? Essa questão econômica influenciou o mundo todo. Tá? Quando a gente estiver falando de globalização, a gente vai se aprofundar mais nessas questões econômicas a nível global. Tá ok? Então, vamos falar um pouco da população. Né? Vive nos Estados Unidos cerca de 326 milhões, né, de habitantes, o que isso lhe confere o terceiro lugar, né, no ranking de países mais populosos do mundo. Né? Lembrando que o país mais populoso do mundo é a China, né, pessoal? E depois vem a Índia. Tá ok? Além da sua população população natal, o país também conta com um enorme contingente de imigrantes vindos da América Latina e da Ásia, especialmente. Nos Estados Unidos, essa questão migratória é muito forte, né? Tem uma migração muito grande para lá, isso até gera problemas que a gente vai falar mais na frente, né? A questão da discriminação, xenofobia, etc. Né? A fronteira com o México, mas isso a gente fala mais para frente. Em 2017, o número de imigrantes dos Estados Unidos ultrapassou 43 milhões, segundo um relatório apresentado pelo Centro para Estudos de Imigração. Os mexicanos aparecem em maior número, como eu já falei para vocês, até porque faz fronteira ali. Inclusive, quando o Donald Trump foi eleito, teve aquela polêmica da construção de muro, etc. O estado da Califórnia é o que apresenta o maior número de estrangeiros. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, há nos Estados Unidos cerca de 1,4 milhões de brasileiros. Tem muitos brasileiros também que moram nos Estados Unidos, né, pessoal? Muitos vão em busca de melhores condições de vida, em busca do sonho americano, né? A gente está vendo até nesse momento mais recente, com a questão da pandemia, muitos tiveram que voltar, tal, né? Alguns às vezes são deportados porque entraram de maneira ilegal, tá? Depois a gente vai comentar isso com mais calma com vocês, tá? Eu tô olhando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Continuando aqui, os Estados Unidos são a terceira nação mais populosa do mundo. Já comentei com vocês, né? Primeiro, China, segundo, Índia e terceiro, Estados Unidos, tá? Olha, pessoal, então, aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos de cidades mais populosas dos Estados Unidos. Uma localizada na costa, na região leste, né, que é os Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, que é Nova York, né, considerada a capital do mundo e tal, vocês conhecem, né? Aqui está representada a Times Square, né, nos Estados Unidos, ponto famoso no mundo todo, né? É uma das cidades mais populosas, é a mais populosa dos Estados Unidos, né? E aqui lá para o outro lado, né, para a costa oeste, a cidade de Los Angeles, né, que fica no estado da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, tá? Então, para vocês terem uma ideia dessa ocupação territorial dos Estados Unidos, da costa leste, onde fica Nova York, para a costa oeste, é uma grande distância, né? Que refletiu esse processo de conquista do território, né? De fomento do território americano. Sendo que para a costa oeste tem mais latinos e tal, etc. Tá? Então, só finalizando, aí duas das cidades mais importantes dos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles. E também 2 das cidades mais populosas, com melhor infraestrutura. Tá ok? Pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês. Estou olhando aqui para que o vídeo não fique muito longo. No livro, vocês vão se aprofundar, tá? Que eu fiz apenas um aparatozinho para vocês. Então, estou mandando as atividades, é o capítulo 3 do livro. Com base na leitura, dá para vocês responderem tudo bem direitinho, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no privado ou na nossa sala virtual, tá ok? Um abraço a todos. Vamos rezar e esperar que essa situação termine logo, tá? Para que a gente possa estar tendo nossa vida normal, saindo de casa, tá? Um abraço e até a próxima, tá bom? Obrigado.